Olá meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é sobre a importância das abelhas e borboletas para as flores e a natureza em geral. Desde já agradeço por assistir, se inscreva no canal, compartilhe. Conhecimento nunca é demais. Abelhas são insetos alados polinizadores pertencentes à ordem Hymenoptera. Elas podem ser encontradas em mais de 16.000 espécies diferentes, sendo a mais comum a Apis mellifera, abelha europeia. As abelhas são vespos cujas fêmeas têm uma característica peculiar, em vez de capturar e se alimentarem de insetos, como é comum ocorrer com outras vespos, as abelhas coletam pólen e néctar diretamente das flores para alimentarem suas larvas. Apesar de não parecer aos olhos leigos, as abelhas são muito semelhantes a outros tipos de vespos, como as apoideas. Ambas constroem ninhos para depositar seus ovos e cuidar das polinizadores pertencentes à ordem Hymenoptera. Elas podem ser encontradas em mais de 16.000 espécies diferentes, sendo a mais comum a Apis mellifera, abelha europeia. As abelhas são vespos cujas fêmeas têm uma característica peculiar, em vez de capturar e se alimentarem de insetos, como é comum ocorrer com outras vespos, as abelhas coletam pólen e néctar diretamente das flores para alimentarem suas larvas. Apesar de não parecer aos olhos leigos, as abelhas são muito semelhantes a outros tipos de vespos, como as apoideas. Ambas constroem ninhos para depositar seus ovos e cuidar das suas larvas com pólen. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para a outra. É através desse processo que as flores são fecundadas, dando início ao desenvolvimento de frutos e sementes. Ela pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, como borboletas e beija-flores. Mas o animal mais famoso pela capacidade de polinização, e é de fato o mais eficiente, é a abelha, pois é mais rápida, consegue voar em zigue-zague e, após um tempo com a colônia instalada em certo local, consegue saber qual o melhor horário para coletar pólen. Elas observam a flora próxima à colmeia e associam com a intensidade da luz do dia. As abelhas possuem pequenos pelos plumosos dificilmente percebidos a olho nu. Com base na teoria da evolução, acredita-se que esses pelos foram adaptações para facilitar a coleta de pólen. Mas também há hipóteses de que afirmam que esses pelos se desenvolveram para reter água e refletir a luz solar, ajudando a regular a temperatura corporal das abelhas. As abelhas são pequenas no tamanho, algumas espécies até passam despercebidas de tão pequenas, mas de uma importância gigante para toda a vida na Terra. Sem as abelhas, perderíamos 70% dos alimentos que são polinizados por elas. Além disso, haveria extinção de outros animais que também dependem de vegetais polinizados por abelhas e daqueles que predam estes. Tipos de abelhas. Alguns cientistas imaginam que as abelhas tenham surgido no período Jurássico, antes mesmo do surgimento das plantas angiospermas. A famosa listradinha de preto e amarelo é a preferida dos apicultores e a mais conhecida pela população em geral, porque é a que produz mais mel. Entretanto, a Apis mellifera também é polinizadora de alimentos, sendo a maior polinizadora da abóbora, por exemplo, e de muitos outros vegetais. Mas saiba que nem toda abelha tem vida social e vive em colmeia como a abelha europeia. Há abelhas que vivem solitárias a vida inteira dentro de pequenos buracos dentro de tracos de árvores e morrem antes de verem suas larvas nascerem. Há também aquelas que escavam ninhos no solo, principalmente as fêmeas,
e algumas são tão pequenas que você pode ter matado com a palma da mão achando que era um mosquito qualquer. Somos cleptoparasitas. Já imaginou que situação triste seria avistar uma senhorinha colocando as sacolas de compras feitas no carro serem levadas por um total desconhecido que a agrediu? E o pior, esse desconhecido é uma pessoa que não precisaria roubar para se alimentar. Se você achou a cena fictícia revoltante, saiba que nós, seres humanos, somos capazes de fazer pior. Roubamos o alimento suado da vida inteira de uma abelha, já que, até mesmo entre aquelas que são mais produtivas, é necessário uma vida inteira de trabalho para produzir apenas uma colher de mel. Não satisfeitos, também roubamos o pólen delicadamente coletado por elas, o própolis e a cera de abelha. Essa relação também acontece entre outras espécies animais como a baleia cachalote, que rouba peixes adquiridos por outras espécies. E a hiena, que rouba a caça feita pelos leões. Essa relação parasitária é conhecida na biologia como cleptoparasitismo. Abelhas sem ferrão. Existem muitas espécies de abelhas que não possuem ferrão. As principais são a irapuã, que também é bastante utilizada na agricultura, a jataí, que é fã de flores ornamentais, e a mirim, que os produtores de morangos levam para morar na plantação deles e impedir deformidades genéticas nos frutos, porque a polinização leva genes de uma planta para outra, impedindo a consanguinidade, isto é, a mistura de genes semelhantes entre flores de uma mesma planta, que são como flores irmãs. Meliponicultura. É comum haver confusão a respeito dos diferentes tipos de cultivo de abelhas. Mas a apicultura se refere ao cultivo das abelhas europeias, como já mencionadas, as Apis mellifera. Essa espécie não é nativa do país, tendo sido trazida pelos europeus para o uso religioso de sua cera e de seu mel para fim alimentício. Mais tarde, por volta do ano de 1956, também foi trazida a abelha africana, que formou uma híbrida com a europeia, chamada de abelha africanizada. Já a técnica da meliponicultura se refere à criação de abelhas nativas do Brasil. As abelhas brasileiras não possuem ferrão, elas se defendem utilizando suas mandíbulas e patas. Entre as espécies comuns de abelhas nativas estão jataí, uruçu, mandaçaia, jandaíra, tilba, tubi, entre outras. A característica sem ferrão dessas abelhas tem facilitado sua criação por amadores. Essas pessoas cultivam abelhas por reconhecerem sua relevância ambiental e, em alguns casos, para extrair seu mel. Em São Paulo, uma organização que ganhou destaque por salvar abelhas em situação de risco, como aquelas aninhadas em edifícios prestes a serem demolidos, foi a SOS Abelhas Sem Ferrão. A ONG realiza oficinas, palestras, cursos e viabiliza o encontro entre abelhas que precisam de resgate e pessoas dispostas a cuidarem delas. Mas cidadãos comuns de todo o país podem fazer sua parte e disponibilizar abrigo e alimento, plantas com pólen, para as abelhas sem ferrão. Até mesmo um pequeno pé de manjericão com flores na janela pode ser um banquete para esses impressionantes insetos. A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis. As abelhas têm aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura,
desde os tempos antigos até os dias atuais. A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis. As abelhas têm aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até os dias atuais. Estudos genéticos sugerem que as abelhas provêm, como as formigas, da especialização de vespos predadoras da família Crabronidae. 4 Supõe-se que evoluíram a partir de espécies que se alimentavam de insetos cobertos de pólen, o qual teriam passado a preferir. 5. Obrigado por assistir mais um vídeo com a gente. Eita Praxima.